Falando Alto. Bom, gente, por aqui, a psicóloga, a doutora Gabriela Orrico, mais uma vez aqui no nosso programa. Tá tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, Lelis. Boa tarde a você, todos os ouvintes. E aí, doutora, nós estamos no mês de setembro, né? É o setembro amarelo. Isso. É o mês justamente da prevenção contra ansiedade, suicídio. Isso. Como é que a senhora tem acompanhado esse cenário? Então, Lelis, nós estamos na campanha de Setembro Amarelo, né, a campanha de valorização da vida, prevenção ao suicídio. É uma campanha muito importante para todos os profissionais da saúde mental, trazendo a nossa contribuição de informação para a comunidade, né, para a população, o quanto que é importante a gente pensar em saúde mental, o quanto que é importante a gente pensar na valorização do sujeito, na valorização de habilidades e competências do ser humano, para que a gente evite possibilidades como o suicídio, por exemplo, e como outros fatores que desencadeiam demandas de saúde mental, né? Dificuldades, transtornos mentais. Então, a gente trabalha essa campanha nesse mês de setembro, porque o dia 10, inclusive, foi ontem, né? O dia principal da campanha, né, de culminância da campanha, mas nós trabalhamos o mês inteiro em ações preventivas e de cuidado, de atenção à saúde mental, à valorização da vida e à prevenção do suicídio. Mas também nós trabalhamos o ano inteiro esse movimento, né? Como em janeiro nós temos também o Janeiro Branco, que é o mês de campanha da saúde mental. A senhora acha que, se a gente for fazer uma análise de ontem e de hoje, a saúde mental tem sido afetada? Tem sido tido um crescimento? Sim, bastante. Pós-pandemia, principalmente, né? Nós temos números aí alarmantes, números significativos que envolvem transtornos mentais em geral, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, né? Pessoas que realmente não conseguem encontrar saídas do momento de vida em que estão vivenciando, a própria questão da perda de familiares, do luto, né? Então, nós temos demandas que se afloraram muito a partir do período de pandemia, que talvez o sujeito já tivesse dentro de si algumas questões a serem cuidadas, mas que com a pandemia veio à tona de uma maneira muito mais presente, né? Muito mais forte. E, além da questão da pandemia, nós temos também, por exemplo, o próprio movimento do mundo hoje, do mercado hoje, o movimento dos eletrônicos hoje, né, do uso de telas. Então, tudo dos jogos de azar, os jogos... A nova tecnologia está influenciando? Influencia bastante, influencia muito, né? Crianças com comportamentos já diferenciados por conta da pandemia, das tecnologias, adolescentes também, né? E a gente traz um agravamento, um fator de risco também, que são jogos de aposta na internet, que nós temos, inclusive, assim, influenciadores cada vez mais apresentando esses jogos à população e a população se deixando influenciar, né? E aí, quando a gente vê, tem uma demanda de agravamento aí muito importante para ser cuidada. Então, todo esse movimento social, conforme a sociedade ela vai se reorganizando, a gente também vai identificando algumas demandas de saúde mental aí nesse processo. As drogas também, né? As drogas também. Muito mais presentes, né? Muito mais presentes. Mais acessíveis hoje. Então, a gente tem também esse fator, que é um fator de risco. O que é que o estudo psíquico diz nesse sentido? Tem acompanhado ou a coisa, cada dia que passa, que torna-se mais difícil? Sim. Observe, nós temos... Falo-me referente à cura. Sim. Nós temos os processos de acompanhamento psicológico, né, que são muito importantes. E a gente sabe que tem pessoas que têm uma dificuldade de acessar o psicólogo porque a gente entende, né, que tem uma cultura social que não permite esse acesso, que a gente entende que quem vai ao psicólogo é louco, quem vai ao psicólogo é maluco, né? Então, a gente precisa desmistificar e falar sobre esse tema. É importante para a gente desmistificar esse processo. E nós temos pessoas também que têm um bloqueio com o uso de medicação, que algumas demandas, né, a depender do agravamento psíquico da pessoa, precisa trabalhar junto com o médico psiquiatra, junto com o médico neurologista, para a gente cuidar dessa demanda também, né? A terapia, então, ela está ali para cuidar dos sinais e sintomas, ela está ali para acompanhar o paciente em prol da sua melhora,
né, da remissão desses sintomas e aí desses sinais que estão mais evidentes, estão causando um prejuízo mental nele, um prejuízo psíquico. Então, a terapia, a psicologia, ela entra nesse processo, dentro da clínica, no processo de acompanhamento, né, e nos outros espaços também onde nós podemos ocupar, nas escolas, trabalhar com crianças, adolescentes, equipe multiprofissional, professores, na assistência social, com CRAS, com CREAS, pessoas com vulnerabilidade social, que a gente tem, né, um índice muito considerável de pessoas com agravamento psíquico por conta da vulnerabilidade social. Muito grande. Muito grande, com pouco acesso à informação também, né? Verdade. Então, assim, e pouco acesso a cuidados também. Então, a equipe de saúde também do SUS. Então, assim, a psicologia ela vai estar em vários espaços dentro das organizações, né, trabalhando com os processos de trabalho, o que é que pode causar um agravamento, um adoecimento psíquico do profissional dentro do ambiente de trabalho, como a gente pode trabalhar para que isso não aconteça, como que a gente pode sensibilizar a equipe, as lideranças para ter esse olhar mais sensível, né, como é que está o colaborador, como ele está se sentindo, será que há algum risco, como que a gente pode trabalhar aí em parceria nesses espaços. Então, a psicologia ela está muito presente no que tange a dialogar sobre esse conteúdo, né, e a trazer para os espaços múltiplos de atuação possibilidades de prevenção primeiro, né, de enfrentamento quando existe e de cuidado, né, a partir daquele momento de tratamento. Então, como que a gente vai tratar isso? Depende muito de cada espaço onde a psicologia vai estar. Na clínica, a gente vai trabalhar cada profissional com uma abordagem, seja a Gestalt, a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, mas trazendo dentro de cada abordagem as suas estratégias de atuação, né, as suas possibilidades de contribuir com aquela pessoa para que ele encontre novos sentidos positivos para a vida dele. Porque quando a gente fala de suicídio, por exemplo, que é essa campanha desse momento, né, nós trazemos pessoas, né, com o perfil de que não conseguem mais encontrar algo positivo na sua vida e entendem que a única forma de ter uma resposta é evitando a vida, né? É indo de encontro à vida, que ele pode resolver os problemas dele ou os problemas da família, né? Se forem ocasionados por ele, por exemplo. Então, a gente vai resgatar esse sujeito desse pensamento negativo, reestruturando esse processo cognitivo dele, esse processo de pensamento dele, através de técnicas, né? Através do movimento mesmo terapêutico, para que a gente possa contribuir com ele, para que ele vá ressignificando aquele momento que ele está, aquele momento difícil da vida dele também. A pessoa com problema psíquico, e ele não quer saber de psiquiatra. Mas um trabalho sendo feito antes, através de um psicólogo, pode chegar ao convencimento da necessidade de ir ao psiquiatra? Veja, nós indicamos médicos psiquiatras, né, a depender de como esteja o processo de cada pessoa. Se a gente identifica que é um processo que realmente há necessidade de uma intervenção medicamentosa, de uma intervenção médica, nós encaminhamos. Então, depende muito de como esse sujeito chega, né? Quando a gente trata de suicídio, trabalha com esse tema, ele é muito mais sensível. Então, a gente sempre faz essa casadinha aí, psicologia, psiquiatria, para que a gente consiga encontrar respostas mais positivas e que precisam ser em prazos menores, né? Porque um risco de suicídio, a pessoa hoje pode dormir e não acordar mais, né? A pessoa pode pensar em traçar um plano e tirar a sua própria vida. Então, a gente entende que é um risco imediato. Então, a família ela precisa ser acionada, né? Alguém da família ou alguém que essa pessoa tenha uma relação de confiança precisa saber daquilo que ela está vivenciando para ser uma rede de apoio. E dentro desse movimento aí, do que a gente traz da campanha, a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto, né? É um risco à vida. As outras demandas de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, né, um transtorno bipolar, um transtorno alimentar, então isso vai
do agravamento e de como a psicologia ela vai conseguir trabalhar aí nesse processo. Se a gente conseguir trabalhar dentro do processo da clínica, há uma possibilidade de não haver a necessidade de acionar um médico psiquiatra. Mas se a gente identifica que vai para além, né, que o uso da medicação, por exemplo, ela pode estar associada a esse movimento aí de remissão de sinais e sintomas do paciente, né, dali se sentir melhor, a gente indica, né, indica o psiquiatra, o acompanhamento, indica o processo, mostrando àquele paciente o quanto que é importante ele faz essa casadinha nesse momento. Não necessariamente um paciente que tenha, por exemplo, uma depressão, ele vai ficar em uso de medicação a vida inteira, né? Ou outros transtornos mentais. Então, a depender da demanda, a gente tem ali aquele processo de uso de medicação, que aí o médico ele vai sinalizar qual o melhor, né? Dentro do olhar clínico dele. E nós temos pareado a psicologia e esse tratamento, né, pegando a raiz do problema, cuidando da situação, nós vamos buscar entender causas, que é ali o que está de crença nuclear do sujeito, quais são os pensamentos automáticos dele, como é que é o comportamento dele, o que é que ele sente. Então, esse processo nós vamos cuidar, né? E aí se identificando que o paciente ele está em um nível de desenvolvimento de forma positiva, né? Que ele reduziu, teve uma remissão ali daquela questão que trouxe de imediato. Aí há uma possibilidade, junto com essa avaliação multidisciplinar com o médico, a um médico, de repente, ir fazendo desmame da medicação até parar a medicação, né, se aquele paciente se sentir bem por um período maior de tempo. Então, há essa possibilidade também. A questão a falta de sono influencia também muito nisso aí? Influencia. A falta de sono ou a ausência, o aumento do sono, né? A ausência ou o aumento do sono. Então, todos são sinais que a gente vai identificando, né? Então, assim, quando a gente trabalha com saúde mental, nós pensamos no bem-estar físico, no bem-estar psicológico, no bem-estar social, e hoje nós já trazemos o bem-estar espiritual também nessa pauta, né? Então, quando a gente traz a ausência de sono, a gente traz também um fator fisiológico, né? Que talvez o psicológico tenha influência, que talvez o social tenha influência, mas assim, o que é que está acontecendo para a ausência de sono? Será que são demandas emocionais, né, do vínculo com o pensamento, que ali está trazendo um desconforto muito grande para aquela pessoa e essa pessoa não consegue dormir direito porque ela fica elaborando o pensamento por muito tempo, tentando encontrar respostas, saídas para alguma questão, e isso inquieta ela e traz a ausência do sono. Então, quando a gente trabalha em terapia, por exemplo, nós trabalhamos também a higiene do sono, né? O que a gente pode fazer para ir cuidando no processo do horário de dormir. Qual é o seu horário de dormir? Qual é o seu tempo de tela? Né? Até que horas você se permite estar em tela? Você toma banho em qual horário? Então, tudo isso tem uma influência, né? Quando você vai dormir, como é que está a rotina da sua casa? Ela está ainda em muito movimento? Ela já está mais tranquila, né? Sem muito movimento de dispersão? Então, tudo isso precisa ser cuidado para que esse sujeito ele tenha uma boa noite de sono. Tem gente que diz assim, Gabriela, mas às vezes é quando eu vou deitar que vem todos os pensamentos na minha mente, né? E isso me inquieta e o sono não chega porque eu fico tentando me lembrar e tentando encontrar respostas. Qual que é a sugestão simples para isso, se der certo, e costuma dar para a grande maioria que a gente indica? Anota. Deixa um caderninho ali do lado da cama, anota tudo que você tem para fazer no dia seguinte, ou tudo que você tem a resolver naquele mês. E aí depois, no dia seguinte, você vai criando um plano de ação, vai estabelecendo prioridades, né? Vai entendendo o que é que precisa iniciar logo, o que é que pode deixar para a semana que vem, como é que você vai se estruturar, quais são os horários que você vai conseguindo encaixar. Porque nós temos que buscar encontrar a solução dos problemas, né? Nós temos uma tendência a reclamar, nós seres humanos, a reclamar muito. Então, vamos buscar a solução desses problemas. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, principalmente para pessoas com agravamento psíquico maior, né? Mas nós temos essa possibilidade. E na terapia a gente vai mostrando isso ao sujeito, como que é possível buscar resolver essas inquietações. Às vezes tem aquelas pessoas teimosas. A terapeuta começa a explicar, mostrando, mas não quer seguir esse caminho. Nós vamos criando um trabalho de corresponsabilidade. A corresponsabilidade a gente explica logo no início, né? Na primeira sessão, nas primeiras sessões. Para dar certo o acompanhamento, os dois precisam ser responsáveis. A psicologia com o conhecimento técnico e com a troca,
né, com o paciente, e o paciente com a responsabilidade dele no processo. Então, é o que acontece dentro da sala do consultório e é o que acontece também fora do consultório. Como que a gente vai elaborar o que acontece dentro do consultório e fora dele? Como que a gente vai buscar ficar atento às nossas questões para levar para o consultório? Né? Então, às vezes, tem algumas tarefas que, por exemplo, na abordagem que eu atuo, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, temos tarefas para casa. Né? Se houver a necessidade, convidar um familiar ou alguém da rede de apoio daquele paciente para dialogar. Então, nós vamos envolvendo o paciente no próprio processo para que ele encontre, né, junto com o processo dele, as respostas que ele precisa. Então, ele está ali também como responsável. Para dar certo, ele precisa entender a necessidade. Né? Eu não digo nem querer, porque quem está no consultório não quer estar, como quem vai para um médico sentindo dor não gostaria de senti-la. Né? Mas se ele entende que há uma necessidade, ou se a família encaminha, que tem casos de adolescentes que são encaminhados pela família, né? Então, se ele está ali é por alguma necessidade que ele ou alguém em torno dele percebeu. E ele precisa cuidar, porque senão vai vir um agravamento maior ainda. Né? Então, às vezes, são pequenos comportamentos que a gente observe, que precisamos ficar atentos, para que eles não gerem comportamentos mais complexos, pensamentos, emoções, e aí a gente não tem esse agravamento tão grande como o que leva ao suicídio, por exemplo. Nossa. Muito bem, 13h04, Elaine Castro. Ô, Lelis, tem uma... Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tem um ouvinte perguntando aqui na nossa live: o vício em jogos num celular influencia na vida e comportamento do adolescente? Influencia bastante, né? Nós precisamos entender que existe tempo de tela, nós precisamos entender que o adolescente ele precisa realizar outras tarefas também, né? Ele tem a responsabilidade dele, por exemplo, com os estudos, que precisa ser cumprida. Ele precisa realizar tarefas domésticas dentro da capacidade dele, dentro da condição dele. É importante, por mais que esse adolescente, essa família, ela tenha uma condição financeira que possa prover dentro daquele lar, por exemplo, uma colaboradora para que possa cuidar, né, das demandas do lar. Mas ainda assim, arrumar a cama, esse adolescente pode fazer. Arrumar o seu próprio guarda-roupa, esse adolescente pode fazer. Né? Contribuir com a limpeza da casa, né? Esse adolescente pode fazer. Então, ele tem que ter a responsabilidade dele nos estudos, ele tem que ter a responsabilidade dele dentro de casa, e ele precisa se movimentar também em prol do lazer, em prol da atividade física. Né? Então, qual a faixa etária desse adolescente? Permite que ele faça algumas atividades, uma escolinha de futebol, já a possibilidade de fazer uma academia com um acompanhamento, obviamente, de um profissional, né? Lutas marciais, balé, enfim, uma atividade que possa movimentá-lo, porque a gente entende também o exercício físico como um grande aliado aos fatores que ocasionam, né, o transtornos mentais, situações de risco aí vinculadas à saúde mental. Então, quando a gente traz tempo de tela, a gente tem que identificar como que está o uso, né, de tela desse adolescente, por exemplo. Quais são os acessos dele nessa tela, né? O adolescente ele fica muito em jogos. A gente sabe que os jogos em excesso eles dificultam as questões cognitivas, eles dificultam raciocínio, memória, estabilidade emocional, né? Então, assim, a gente tem que entender que precisa existir esse tempo. Uma média aí de 2 horas de tempo de tela por dia é suficiente, né? É viável. E identificando também qual conteúdo esse adolescente acessa. Porque se a gente acessar, por exemplo, hoje TikTok, Instagram, Kawaii, esses espaços aí sociais, de redes sociais, tem demandas que podem até contribuir positivamente, mas a grande maioria talvez não, né? Então, assim, como que está sendo esse acesso? O que é que ele está buscando de informação nesses espaços? E como ele está se comportando com o tempo de tela? Nós temos adolescentes e crianças até que, quando a gente tira a tela, ficam em uma instabilidade emocional muito grande, né? Então, por quê? Porque a tela ela funciona no nosso cérebro como também uma droga funciona, né? É um vício também, o tempo de uso em demasia, exagerado. Então, a gente precisa dosar. Em alguns momentos, vai servir como um lazer para aquele adolescente. Ele vai estar ali socializando, ele vai estar ali entendendo algumas informações dentro do universo dele, do lazer dele. Mas,
que tipo de acesso ele tem, que tipo de conteúdo ele tem, como está esse acesso. Inclusive, próximo à hora de dormir não é indicado, porque aí tem também a configuração do sono, né? O sono ele se torna prejudicado com a tela muito próximo ao horário de dormir. Tem pessoas que só dormem quando o olho já está ardendo de tela, né? Então, precisa da tela para induzir o sono, o que prejudica muito. E aí dorme muito tarde, no outro dia não acorda bem, não produz bem, né? E tem outros fatores aí que podem ser agravados. E aí, quando a gente traz uso de tela também em redes sociais, eu volto a tocar num assunto que é importante: jogos. Jogos de aposta na internet, né? E aí o sujeito ele pega aquele valor, ele joga, ele ganha. Eu joguei R$30, ganhei 60, me empolguei. Joguei os 60, ganhei 100, me empolguei. Joguei 500, perdi tudo. Acontece, né? Verdade. E aí, perdi tudo. R$500 hoje, para quem ganha um salário mínimo, é quase metade de um salário. Né? Hoje a gente sabe que quem ganha um salário mínimo também tem que prover uma condição de necessidade básica de alimentação, às vezes de moradia, né? Quem tem filhos aí potencializa o valor, né? Por conta dos gastos e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente também vai naquela empolgação, a pessoa vai na empolgação e aí perde. E chega ao momento até de pedir emprestado, né, esse dinheiro, e pede para familiares, a família começa a não concordar, começa a segurar, começa a não emprestar, e aí vai para a mão de agiota, vai para a mão, né, de outras pessoas que não são, assim, que não vão ter uma condução tão tranquila para o fato, principalmente se não for pago no período, e aí essa pessoa, inclusive, pode não encontrar mais essa luz no fim do túnel, né? Ela pode não encontrar mais as possibilidades de como que eu vou sair dessa. Então, a gente recebe também pacientes. E aí pode chegar o incentivo ao suicídio? Pode. E chega, Lelis. Então, assim, que a gente comece a evitar essas possibilidades desde o início, né? E que a gente busque o apoio desde o início. Então, se eu entendo que eu estou com algum sintoma físico, eu preciso ir no médico e eu vou no médico. Se eu entendo que eu estou com uma demanda emocional, por que não buscar um profissional, ou médico, né, dentro da área, ou um psicólogo, para que a gente possa reverter essa condição do sujeito e não chegar a um suicídio, que muitas vezes as pessoas dizem é mimimi. Ô, doutora, quais os sinais que uma pessoa com ideias, né, de suicídio pode ter? Quais os sinais? Veja, se nós pensarmos no olhar social, às vezes tem uma pessoa do nosso lado sorrindo e a gente não sabe que essa pessoa tem ideação suicida ou que pode tentar um suicídio. É fato, né? Então, assim, tem pessoas que elas dão indícios, algumas delas dão indícios, outras têm um comportamento mais silencioso. Mas nós temos sinais de eu não quero mais viver, ou eu não consigo mais achar sentido na minha vida, ou começa a se isolar socialmente, né? Há pessoas que você vê que sempre estão em envolvimento de eventos sociais, começam a deixar de ir, né? Trazendo outras respostas, pessoas que às vezes estão sorrindo, são sorridentes, são empáticas, e aí você vê se fechando um pouco mais, né? Pessoas que... E aí a gente traz agravamentos maiores, pessoas que evitam sair até do quarto, que evitam se alimentar, né? E que vivem chorando nos cantos. Então, nós temos esses sinais aí também. Pessoas que estão em contato, né? Diretamente com essas pessoas que percebem esses geralmente sinais. Quem está no contato mais próximo. O que fazer? Então, nós podemos buscar ajuda, né? Nós temos assim, um indicativo muito importante até para quem está vivenciando esse momento, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é o Disque 188. Então, 24 horas nós temos uma equipe de profissionais preparados para acolher aquela pessoa com uma ideação suicida, né? Estou pensando em tirar minha própria vida, não estou bem, preciso de apoio, não estou conseguindo, estou ali naquele momento muito próximo, 188. É importante, né, a gente gravar esse número, é um número que salva vidas, que traz um retorno, que traz uma equipe que vai ali mediar aquela situação daquele momento. Mas a família pode buscar acompanhamento psicológico, a família pode buscar acompanhamento psiquiátrico, a família pode buscar apoio da assistência social, do SUS, né? O SUAS e o SUS trabalham muito próximo a esse movimento. As pessoas próximas podem acolher,
né? É importante acolher. Às vezes a gente não sabe o que dizer, né? Quem não é da área aí da saúde mental, da psicologia. Eu estou com uma demanda, Gabriela, próxima a mim, mas eu não sei o que fazer. Abraça essa pessoa, acolhe, diz o quanto que ela é importante. Né? Tenta contribuir positivamente para essa pessoa. Convida de vez em quando essa pessoa para sair, para tomar um sol, fazer uma caminhada. Né? Situações que são simples, que estão na nossa rotina e que a gente pode fazer. Ter um olhar sensível é importante nesse processo. Um olhar de acolhimento. Eu sei que às vezes a gente também não está no nosso melhor momento, né, Lelis? Mas se a gente identifica que aquela pessoa precisa, a gente também vai buscar um pouquinho mais, abraçar, acolher, dar o nosso melhor na condição que a gente tem, da forma como a gente pode naquele momento, e buscar novas possibilidades também. Muito bem. Doutora, vamos ouvir aí uma pessoa na ponta da linha? Sim, vamos. Alô? Alô, Pois não? sou eu, seu Lelis. Opa, tá tudo bem com a senhora, dona Maria das Dores? Ô, seu Lelis, na forma do possível, vou levando, viu? Boa tarde, seu Lelis. Boa tarde, Elane, todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. E eu gostaria de saber da senhora... Aliás, eu vou lhe falar uma situação minha, aí a senhora me analisa aí e me diz qualquer coisa. Ô, doutora, é o seguinte, eu passo o dia muito bem sobre o que eu vou lhe perguntar. Eu faço alguma coisa, vou aqui, vou acolá, mas, doutora, quando eu vou deitar, aquilo vem assim na minha mente. Eu trago a minha vida todinha, assim, desde a adolescência até hoje, doutora. Eu vou fazer 79 anos agora em novembro. Juventude acumulada, viu, doutora? Não sou idosa, não sou velha, não, viu? Eu tenho juventude acumulada. Bom, eu faço tudo, doutora, para que eu não entre em depressão. Aí, doutora, mas durante a noite, quando eu vou pegar num sono, tirar uma madorna, eu não sei mais nem o horário. É somente martelando assim na mente, doutora, a minha vida, desde a adolescência até agora, entendeu, doutora? Eu sou viúva, minha sogra, eu enterrei minha sogra, eu enterrei meu marido, meus pais eu nem conheci porque eu era criança na época. Então vai embora esse pessoal, os nossos entes queridos, doutora, e deixa assim um vazio, deixa assim a pessoa, sei lá, desequilibrada assim, na emoção, sabe, doutora? Aí eu queria saber da senhora se isso aí, essa situação pode vir, desenvolver uma depressão, doutora. Muito obrigada, Deus lhe abençoe abundantemente e siga nesse caminho que são esse tipo de pessoas que ajuda a tirar as pessoas que entram num poço, porque isso é um verdadeiro poço, doutora. Pronto, obrigada. Muito obrigada pela sua pergunta, né? Talvez ela possa contribuir, a resposta dela possa contribuir para você e para outras pessoas que estão vivenciando situações parecidas. Se a gente não cuida daquilo que está nos inquietando, há uma possibilidade de agravamento e há uma possibilidade de um transtorno mental, como uma depressão, né? Que ela vai começar provavelmente leve, moderada, grave, a depender de como nós nos estabilizamos ou não nas nossas questões. Pelo que a senhora falou, há feridas talvez ainda abertas, que precisam ser cicatrizadas, né? Há uma necessidade de diálogo, há uma necessidade de ser acolhida. Dores e sofrimentos, eles precisam ser cuidados para que eles não continuem, né, de uma maneira tão forte, tão presente, tão sofrida. Obviamente, você vai sempre lembrar do seu esposo, né? Você vai ter, talvez, lembranças da sua infância com seus pais, você vai ter, possivelmente, lembranças com a sua sogra, com pessoas que você falou e sinalizou que já se foram. E a saudade fica, né? É importante que a gente não pense assim, alguém foi embora e, a partir disso, eu preciso esquecer. A gente não esquece quem nos foi importante, né? Quem fez parte da nossa vida, positivamente ou não.
mas nós podemos ressignificar, talvez, aquela dor e sofrimento, né? Cuidar daquilo que nos inquieta. Então, quando a senhora traz, eu passo o meu dia bem, mas à noite é quando eu venho com todos esses pensamentos, aí eu trago lá desde a minha infância, da minha adolescência, né, elementos que eu vou elaborando na minha mente, ou eu vou pensando sobre. É importante dialogar com alguém da sua rede de apoio, com alguém que seja da sua confiança, para que você vá diluindo um pouquinho, né, essa inquietude, talvez, esses sentimentos que possam não ser tão positivos. É importante cuidar e buscar apoio psicológico. Nós temos faculdades aí com serviços de acompanhamento psicológico, né, com valores e taxas mais acessíveis. Pode estar ouvindo, está lhe ouvindo. Nós temos serviços de psicologia, né, tanto em universidades quanto no próprio SUS, no próprio SUAS. É importante que a senhora busque esse apoio, né, enquanto cidadã, e a gente pode também ter essa rede. E é importante buscar, né, cuidar do que inquieta. Eu falei um pouquinho mais cedo com o Lelis da importância da gente cuidar da nossa rotina do sono também, né? E a nossa rotina do sono, ela vai desde o horário que a noitezinha vai caindo. Para quem não trabalha à noite, né? Para quem trabalha desde o momento que chega em casa. Então, a gente precisa desacelerar. O dia, às vezes, é muito acelerado, independente das nossas funções, né? O mundo nos demanda informações e posicionamentos o tempo inteiro de forma muito ligeira, e nós precisamos entender que chega uma hora do dia que o desacelerar é necessário. Então, se alimenta bem, né, mas no iniciozinho da noite, busca uma alimentação saudável, porque também tem uma influência a alimentação com o sono, né? Se a gente deixa para se alimentar ali na hora de dormir, nós ficamos ainda com o estômago muito cheio, né? Ainda no processo de iniciar a digestão, a noite de sono não é tão confortável. Então, se alimentar um pouquinho mais cedo, de forma saudável, buscar identificar o que a gente está acessando à noite. Eu estou vendo muita televisão, o que eu estou vendo? É muito noticiário, esse noticiário me inquieta, me angustia, me deixa mal. Então, eu vou evitar assistir isso durante a noite, né? Porque o nosso sono, ele também traz um comprometimento do que a gente tem dentro da gente, um pouco do nosso inconsciente, daquilo que a gente já viveu e que talvez não esteja ali tão fresco na nossa memória, as questões que a gente vivencia durante o dia, né, e aspectos do que vai acontecendo ao nosso redor. Então, o sono ele é esse conjunto de informações e do que a gente elabora na mente sem ter a precisão, né? Então, se eu estou assistindo o noticiário, que é um noticiário que não me deixa bem, que me deixa mal, que não vai lhe deixar, né, tranquila, há uma probabilidade de você ter um sono mais inquieto por conta dessas informações. Se você está assistindo algo que é um pouco mais leve, né, que lhe deixa um pouco mais tranquila, que dá uma risada, há uma possibilidade de você ter uma noite de sono mais tranquila. Então, o que a gente acessa de informação também tem uma relação. O tempo de tela também. Eu durmo com a TV ligada, né? Eu durmo só quando o celular cai no meu rosto, porque eu percebo que eu já estou cochilando. E que tem muito isso, né? É verdade. Tem muito isso. Então, assim, como que eu estou cuidando dessa rotina do sono? Como que é o meu banho? Né? Eu tenho tomado um banho no tempo apropriado, né? Ela conversar com uma pessoa de alta confiança dela. Sim, importante. Passar esses problemas. Uma pessoa equilibrada, né? Que possa orientá-la. Influencia? Influencia, contribui, né? Uhum. O falar, ele ajuda no processo de cura da gente, né? O falar, o dialogar, o se sentir confortável na presença de alguém, contribui bastante. Então, buscar alguém da rede de apoio para dialogar, para colocar um pouquinho para fora. Às vezes, no consultório, chega muitas pessoas para a gente que diz: Gabriela, eu só consigo falar isso com você. Porque talvez essa pessoa não tenha uma rede de apoio, porque talvez essa pessoa não se sinta confortável com outra pessoa. Então, ali também é um espaço de acolhimento e de sigilo de informação, que a pessoa precisa estar segura, inclusive, para que o processo dê certo, né? Para que ela tenha respostas positivas. Mas nós temos, né, muitas pessoas têm ao seu redor
pessoas de confiança, amigos, familiares, enfim, pessoas que podem contar, pessoas da igreja, né? Quando a gente traz a questão espiritual, a gente traz muito a questão das crenças também, que podem ajudar, em alguns momentos podem dificultar a informação e o diálogo, né? A depender do que a gente traz. Por exemplo, quando a gente fala de depressão, né? Tem pessoas que dizem falta de Deus. Não é falta de Deus, né? Ninguém quer estar depressivo. Então, assim, o que é Deus, o que significa Deus para essa pessoa, para esse ambiente, para esse espaço religioso, né? E por que trazem uma questão tão importante vinculada a um espaço religioso, né? Não é falta de Deus, não é mimimi, né? Não é para chamar a atenção, é porque realmente a pessoa sente, é porque realmente a pessoa precisa de ajuda e ela precisa ser ajudada, né? Para ela conseguir vencer aquela situação, aquela demanda. Além disso, você pode buscar, né, dentro das suas práticas do dia a dia, realizar atividades que lhe deixem bem, que lhe deixem felizes, para a gente começar a tentar, de repente, trocar esses pensamentos mais negativos do momento de dormir por pensamentos positivos. O que é que aconteceu no meu dia, na minha semana, no meu mês que foi positivo? Né? O que é que eu tenho de positivo a fazer no dia seguinte? Na semana seguinte, quem eu posso encontrar para conversar, tomar um cafezinho, né? Comer um biscoito, comer um bolo e dialogar e ter esse momento, porque às vezes a gente espera que o que vai nos tirar, né, do momento ruim que estamos vivendo é se acontecer algo muito feliz e a gente projeta em algo que talvez não seja alcançável para aquele momento. Mas nós podemos pensar em situações positivas, menores do nosso dia a dia, que vão nos trazendo um pouco de alegria e felicidade que a gente precisa reconhecer, né? Então, por exemplo, sair para comer um bolo e tomar um café com uma amiga é um aspecto positivo. Sair para caminhar, a própria vitamina D contribui, né, para a melhoria física e psicológica. Então, é positivo, né? Dialogar com alguém, bater o papo, assistir algo legal na televisão. Então, nós temos aspectos positivos. A gente precisa cuidar também das informações que a gente ouve, porque hoje, com a internet, por exemplo, nós temos acesso a todos os espaços, né, a todos os grupos de WhatsApp das mais variadas informações. Então, como que está o meu acesso a essas informações? Eu acredito realmente em tudo que eu vejo, em tudo que eu ouço, eu consigo filtrar, né? Porque senão a gente tem uma carga muito grande de informação e a gente começa a desesperar com tudo que a gente ouve, que a gente pensa. Nós temos a necessidade também, né, de preparar a nossa jornada do dia. Então, quando acordar, prepara como vai ser o dia, como é que vai ser amanhã, à tarde, à noite, para que a gente possa organizar também e ter um momento fluido. Tomar um sorvete com alguém no dia de sol, né, dar uma risada. Tem pessoas que dizem, eu nunca fui ao cinema, vá ao cinema, assista um filme legal, né? Se propõe a fazer algo bom também por você. Ah, Gabriela, mas tem um custo, mas será que se a gente organizar, a gente não consegue tirar, né, um valor, R$15, para a gente poder fazer isso? É claro que a depender da condição de cada pessoa, né? Mas assim, se propor também a estar com a natureza, na natureza, né? Tomar um banho de mar, fazer um passeio ao ar livre. Então, tudo isso influencia também no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, e que às vezes a gente deixa passar despercebido, ou nós estamos tão enraizados naquele problema, naquela situação difícil, que a gente não consegue encontrar talvez esses mínimos prazeres na nossa vida e no nosso dia a dia. Muito bem, 13h36, doutora. Nós vamos aos comerciais. Na volta dos comerciais, eu queria, para a gente chegar ao final, eu queria que a senhora falasse o seguinte, a questão do suicídio. A pessoa está com problema e começa os primeiros sinais e vai se aprofundando, ficando cada vez mais perto de começar a pensar no suicídio até a conclusão. A própria pessoa percebe e pode buscar uma alternativa para se sair, ou obrigatoriamente ela tem que buscar o apoio de alguém que vive aos seus arredores. Depois dos comerciais. Muito bem, 13h33, 13h33, programa Falando Alto. Doutora Gabriela Orrico aqui conosco. E aí, doutora, a senhora está lembrada da minha pergunta? Sim, estou lembrada. Então vamos mandar um abraço. Vamos lá. A pessoa com ideação suicida, ela percebe, né? Ela percebe, ela começa a identificar uma mudança de pensamento, uma mudança de emoções, uma mudança de comportamento.
Então, ela começa a identificar que algo não está bem, que ela não consegue encontrar aquela possibilidade que ela gostaria, né, de viver melhor. E ela começa a elaborar possibilidades, né? Geralmente, quem comete o suicídio, né, do que a gente traz de dados, de informações, essa pessoa ela estruturou esse suicídio. Né? Ela pensou como, de que forma, em que momento. Por exemplo, há tentativas por ação medicamentosa. Então, tem pessoas que esperam familiares sair de casa, né? Pegam variados remédios, tomam em grande quantidade. Tem pessoas que fazem isso com outras substâncias, né? Que são mais agravadas. Tem pessoas que buscam outras formas na estrada, por exemplo. Né? Tem várias possibilidades do que a gente tem de fatos, de elementos. Então, essa pessoa, geralmente, ela planeja como ela vai fazer, né? De que forma, qual o horário que tem menos intervenção, como que ela pode fazer. Tem pessoas que deixam algo por escrito, enfim. Então, ela percebe, e ela identifica, e ela pensa sobre. Então, quando isso acontece, é importante, ao primeiro pensamento de tirar a própria vida, a pessoa identificar que ela precisa de ajuda. Então, chega para alguém próximo e comenta. Olha, passou isso na minha mente, né? Estou pensando sobre isso. Para que essa outra pessoa, munido de alguma informação, como um ouvinte que está hoje nos acompanhando, possa entender que é necessário esse apoio, por mais que ele não seja um profissional da área, né? Mas abraçar, dizer que aquela pessoa é importante, não, vamos lá, vamos buscar novas possibilidades, eu estou com você, a gente não vai te abandonar, né? Vamos pensar em como trabalhar sobre isso juntos, melhorar essa questão que você está sentindo. Conte comigo, confie em mim, o que está acontecendo, e aí para que essa pessoa possa se abrir, né, e levar os elementos. Porque há variadas questões que podem ocasionar o suicídio. Então, que essa pessoa ela possa levar esses elementos e quem esteja ao lado possa acolher. Muito embora a gente tenha que ter um cuidado, Lelis, que há muitas famílias, por exemplo, que se culpam, né, quando acontece um suicídio. Mães e pais que dizem, mas eu não vi, eu não percebi, né? E há uma culpa tão grande que se leva para a vida, né? Que se pensa até em tirar a sua própria vida. Então, imagine uma mãe que teve um filho, uma filha que cometeu suicídio. Então, assim, nós podemos evitar o suicídio, né? A maioria dos casos são evitáveis, mas a gente tem que entender o limite desse outro também. Às vezes a mãe ela não tem condição de ajudar. Então, eu não tenho condição, mas eu posso buscar esse apoio, essa ajuda, né? Já que eu não posso fornecê-la. Mas também a gente tem que pensar também em quem fica, que é importante, né? Caso aconteça, e quem fica, e como que a gente cuida também de quem fica, né? E quando essa pessoa também tenta o suicídio, que é uma outra questão, ela tentou ali o suicídio, ela planejou, enfim, ela tentou, né? Teve o ato, e ela não morreu, né? A vida dela continuou, que muitas vezes chegam nos hospitais, nas emergências. A vida continuou, a equipe multidisciplinar conseguiu salvar aquela vida. E a partir de agora, né? Como que a gente vai cuidar dessa pessoa? A partir de agora, qual é a necessidade de suporte que ela precisa ter para que essa tentativa ela não seja recorrente? Porque tem isso também, né? Às vezes não é na primeira tentativa sem êxito para a pessoa, eu coloco entre aspas, que ela não vai deixar. Então, precisa ter um cuidado e uma vigilância muito grande. Se essa pessoa ela percebe isso, então, o que é que eu posso evitar percebendo, né, de que eu tenho esses pensamentos? Eu preciso buscar apoio de alguém próximo a mim, eu preciso buscar realizar uma atividade física, movimentar a minha rotina, não é se sobrecarregar, mas é pensar em possibilidades de estruturação de uma rotina que tenha atividades, que a pessoa se sinta responsável, que a pessoa sinta prazer no que ela está fazendo, né, e que ela entenda que há esse movimento, que a vida é feita de altos e baixos, e nesse momento talvez ela esteja no momento baixo da vida, mas que vai subir, né? Logo em seguida, a felicidade ela não é 100%, ela não é constante, ela não é a todo momento. Se a gente pensa que a gente corre um grande risco de ser acometido por transtornos mentais, né? Por algum agravamento emocional, porque não é. A vida é feita de muitos desafios. Sim. Em uns dias mais fáceis, outros mais difíceis, né? Difíceis. Tem dias que a gente não gostaria de
de levantar para trabalhar porque está frio, porque está chovendo, porque a gente não está bem, porque não teve uma noite legal, indisposição, mas isso não pode significar que todos os dias tenhamos esse sentimento ao acordar. Se Algo tiver... de errado está acontecendo. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente precisa identificar o que é que diferente na minha rotina está existindo, o que é que eu preciso cuidar, de repente até ir a um médico para fazer uma bateria de exames, identificar como é que estão os hormônios, identificar como está a tireoide, porque são levantamentos importantes fisiológicos, né, que a gente precisa considerar. Então, como é que está essa estrutura fisiológica da pessoa, como é que está essa saúde física e cuidar também dessa saúde mental, provendo possibilidades positivas naquele dia, né? Alegrias, felicidades, momentos prazerosos dentro da realidade de cada um. Não adianta a gente pensar, né, em ações gerais se cada um tem uma realidade. Então, dentro daquela minha realidade, daquela sua realidade, o que é possível ser feito para que você se sinta bem, para que tenha um dia minimamente legal, produtivo, interessante, para que a gente vá movimentando essa rotina de forma positiva também. Muito bem, 13h39, meus amigos, programa Falando Alto, ao vivo, a doutora Gabriela, psicóloga, Gabriela Orrico, psicóloga. Nós vamos com Elane Castro, nosso WhatsApp. Elane. Boa tarde, Lelis, boa tarde. Eu acabei de chegar, eu estou acompanhando aí a médica aí falando, inclusive eu nem sei o nome dela, mas parabéns, doutora, que Deus lhe abençoe. Eu acho que a depressão, eu acho que vai da gente também, a força de vontade da gente. Porque eu digo isso porque eu tenho um irmão, ele, aliás, 2, mais um, teve um tempo que ele tentou se suicidar e, graças a Deus, foi chegando uma pessoa vizinha e viu ele já com um cinto no pescoço. E aí a vizinha chamou o povo, sei que levou para o médico. Quando chegou lá, o médico falou que só faltava 5 minutos para ele se apagar. Então, eu acho que vai dar força de vontade de cada um de nós. É a minha opinião. Manda mais. Um abraço, Beth. Boa tarde, Lelis, Elane. Boa tarde aí para a doutora, que Deus abençoe. Doutora, essas coisas que a senhora está falando aí, realmente, viu? Eu pude colocar isso em prática na minha vida, porque eu já fui assim, uma pessoa muito sofrida, sabe? Já passei por relacionamento que não deu certo, fiquei com 2 filhos pequenos, enfim, mas graças a Deus eu procurei dar a volta por cima, assim, com positividade. E assim, eu não assisto televisão já há muitos anos. Eu só assisto uma televisão assim, doutora, se for uma coisa assim de comédia, sabe? De humor. Mas eu não assisto novelas, filmes, essas coisas assim, jornalismo. Então, eu me sinto bem, sabe? Porque a gente tem que se policiar, né? Em algumas coisas. E eu aprendi isso, a lidar com isso, com essas emoções que não me fazem bem. E também, assim, eu amo os animais, sabe? As plantas, eu tenho aqui gatos, cachorro, eu me divirto com eles, sabe? Me faz um bem, assim, enorme. E eu digo, assim, sempre às pessoas, para as pessoas amar mais a natureza, que isso aí contribui bastante, né? E parabéns aí para a senhora, viu? Deus abençoe. É Ivete Nogueira, aqui na Urbis 2. Doutora. Ivete, muito bom, né, esse movimento que você faz, estar em contato com os animais, estar em contato com a natureza é importante, né, e buscar as possibilidades aí de você se sentir bem durante o dia, né, durante as semanas, durante o seu mês, durante a sua vida. É um movimento muito importante e necessário para a nossa saúde mental. Muito bem. 13h42, 13h42, programa Falando Alto. Doutora, muito importante sua participação em nosso programa, a gente agradece. E que dizer que Deus lhe abençoe. Nós precisamos da senhora aqui outras vezes, viu? Para deixar o nosso público ouvinte orientado, gente, que é um momento que precisa e requer muita orientação. Um momento difícil de qualquer pessoa pode refletir a sua conversa. Verdade. Hoje aqui. Pode refletir e pode se sair do mau pensamento. Não é verdade? Verdade. Lelis, muito obrigada a você pelo espaço, a Elane também, pelo espaço que vocês nos permitem estar acessando e levando essa informação à população, né? Obrigada aos ouvintes aí também que estão nos acompanhando na Rádio Clube FM.
por estarem conosco, né, entendendo também a necessidade desse autocuidado, de buscar bem-estar e qualidade de vida para si próprio e para as pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigada. Muito bem, 13h43. Vamos aos comerciais.